Olá, eu sou Wagner Alves e você está assistindo esse vídeo aqui do canal Em Tempo que trata do tema Democracia e Desenvolvimento, que vai avaliar o impacto das estruturas políticas sobre o desenvolvimento de países como o leste asiático, China, Japão, Coreia, países da América, países da Europa. Convido vocês todos para acompanharem essa jornada aqui comigo. Um abraço. Durante o século XX, foi contada uma história sobre um regime democrático, liberal, representado pelos Estados Unidos, que se opunha ao totalitarismo nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos aqui para avaliar quais as diferenças entre as estruturas políticas desses dois regimes ao longo da história. Uma vitória desse primeiro regime, o regime liberal, democrático americano, sobre o regime totalitário. A pergunta é o quanto esses sistemas são diferentes e o que pensavam os nazistas sobre sua própria expansão e a história da expansão norte-americana. É o que nós vamos avaliar aqui nesse vídeo agora. A história tornou conhecida uma conversa que se deu entre nazistas numa reunião onde estavam presentes Himmler e Goebbels, o chefe da propaganda nazista. Nesse momento foi dito que, agora que nós estamos entre camaradas nazistas, precisamos ser francos. Nós precisamos de escravos. E onde estavam esses escravos? Esses escravos estavam naquilo que eles chamavam de o espaço vital, a Europa Oriental. A Europa Oriental é formada por uma série de países eslavos. Os eslavos, por sinal, deram origem ao que em inglês chama de slaves, ou seja, escravos, indicando que historicamente já havia uma escravidão que era associada a essa área da Europa. No extremo dessa região estava a própria Rússia, que seria uma área de interesse e de expansão dos próprios nazistas. A ocupação desse espaço vital para a Alemanha cumpria três funções. A primeira era obter trabalho escravo, trabalho barato, para a crescente economia alemã. A segunda era obter recursos naturais necessários para alimentar uma indústria que era mais recente que a Inglaterra e mais recente que os Estados Unidos. Em terceiro lugar, ela deveria ceder paulatinamente a uma ocupação da raça ariana que então dominaria toda essa região. Mas esta ideia de Hitler e seus camaradas nazistas não surgiu do nada. Ela foi inspirada, mas não inspirada na Europa Oriental ou na Europa Ocidental. A inspiração veio de mais longe, veio dos Estados Unidos, uma região que a Nordeste foi ocupada por um povo anglo-saxão que aos poucos começa a dominar o território local, criando uma expansão chamada Marcha para o Oeste. A ocupação do atual território dos Estados Unidos se deu a partir do Nordeste, quando os colonos se unificaram após a Guerra Civil, envolvendo um Nordeste industrializado e um Sul que era escravista. Adquiriu-se terras da Espanha, da França e da Inglaterra, mas grande parte foi obtida por guerras contra o México. Antes que tudo isso acontecesse, travou-se uma longa e continuada guerra contra os povos indígenas nativos desse território. Durante a chamada Marcha para o Oeste, mais de 6 milhões de povos indígenas, de povos nativos da América do Norte, foram mortos pelos anglo-saxões americanos, que serviam de grande exemplo para o saxão líder Hitler durante o século XX. Essa era uma inspiração fundamental para obter o espaço vital na Europa. Como nós sabemos, a ocupação do território americano e a expansão de sua economia não se deu apenas por povos europeus que chegaram nas Américas, nem apenas com o conflito que se deu com os indígenas, mas também houve um grande fluxo migratório a partir de atividades comerciais de escravidão que em 300 anos trouxeram para a América do Norte 380 mil escravos. A Declaração de Independência dos Estados Unidos ocorre em 4 de julho de 1776 e por uma série de guerras que se estendem até os anos 80 daquele século, é estabelecida uma Constituição que é conhecida como a Constituição da Liberdade e a Constituição Democrática, que inspira diversos movimentos republicanos pela América inteira e também inspira movimentos democráticos. Mas é importante dizer que os Estados Unidos era um país racial. Embora chamada Constituição da Liberdade,
A libertação dos negros nos Estados Unidos só aconteceu quase 100 anos depois, por volta de 1860, uma guerra civil. No entanto, a separação entre brancos e etnias não brancas se estendeu por mais de um século. Nos anos 60 do século XX, diversos personagens lutaram por uma autonomia e o direito de votar pelos americanos, inclusive foram mortos, como Malcolm X e Martin Luther King. Em 1967, na cidade mais cosmopolita dos Estados Unidos, brancos andavam de um lado da calçada e negros andavam de outra na cidade de Nova York. Nesse mesmo período e um pouco antes, diversas colônias britânicas tentaram se liberar, mesmo quando os governos eram governos conservadores e liberais. Liberais dentro da Europa, opressores fora da Europa. Até que ponto democracias que não permitem aos seus cidadãos a terem o direito de chegar aos locais de votação é uma democracia e pode ser considerada uma democracia inclusiva, uma representante de estrutura política para os demais países do mundo? Até que ponto um país que separa as pessoas por etnias pode ser considerado suficientemente diferente de um país racista como a Alemanha nazista? O regime nazista foi sim admirado na Europa, em parte da França, em parte da Inglaterra, mesmo por cidadãos não alemães, inclusive nos Estados Unidos, que, por sinal, rejeitou fugitivos judeus que vinham para Nova York, mandando de volta para a Alemanha. Então, a separação racial parece não ser o traço principal que separa nazistas de liberais. Bom, quando nós vimos esses grandes personagens da Segunda Guerra Mundial, nós agora podemos rever essa foto e olhar para a esquerda, onde o presidente Roosevelt é o presidente do país, onde negros e brancos têm que frequentar banheiros e ruas diferentes e não podem morar no mesmo lugar. Churchill, que admirava os fascistas, que travou enormes guerras colonialistas, Hitler e Stalin. Bom, então se Hitler admirou os Estados Unidos por ter matado 6 milhões de indígenas e escravizado 380 mil africanos, não admiraria muito mais o Brasil, que em 350 anos trouxe 4 milhões de escravos da África e matou no mínimo 5 milhões de povos indígenas aqui dentro? A resposta é não. Primeiro porque os portugueses não são considerados brancos para o padrão saxônico nazista, cujo mito é a raça ariana, e a raça ariana no Oriente Médio pretendia eliminar os eslavos, não se misturar com eles, e aqui no Brasil a miscigenação foi grande. Aliás, eu recomendo o filme Bacurau, lançado em 2019, quando dois paulistanos se consideram sócios dos brancos europeus, e uma grande surpresa acontece naquela ocasião. A guerra contra os povos nativos, chamados de indígenas, não foi uma coisa que se cessou durante o século XVI. É algo que nunca terminou ao longo dos séculos. E hoje, no século XXI, essa guerra continua com diversos povos nativos morrendo. Isso significa dizer não reconhecer a humanidade dessas pessoas. E nesse país que é dito cristão, significa dizer não ver o próximo como igual a você mesmo. Durante o século XIX fica patente uma série de singularidades do Brasil. Primeiro, é a única colônia que se torna sede do Império. Segundo, nós éramos uma monarquia enquanto todos os nossos vizinhos eram repúblicas. Nossos vizinhos falavam espanhol, nós falávamos português, e a nossa independência reforçou a escravidão no país, enquanto a independência dos nossos vizinhos acabou libertando os escravos que então existiam. A monarquia reforça sim a escravidão no Brasil e perde o apoio político exatamente quando essa mesma escravidão se finda. É um Estado formado com características raciais que estruturam a nossa cultura até hoje e nós precisamos encará-la. E aconteceu mesmo quando haviam discursos liberais. O liberalismo na América e no Brasil serviu para reforçar a subjugação de povos. A supremacia branca está presente nos Estados Unidos, movimentos neonazistas estão nos Estados Unidos e na Europa também,
E o racismo existe na medida em que um policial coloca o seu joelho sobre o pescoço de George Floyd. O quanto nós consideramos ocidentais, nós brasileiros não somos considerados ocidentais pelos próprios ocidentais, mas o quanto nós afastamos desse parâmetro que a história parece ter destruído. Com ou sem bandeira nazista, com ou sem supremacia branca, o mundo inteiro vive conflitos étnicos debaixo das asas de estados que se declaram democráticos, representativos e de direito. Que direito têm os membros da favela? Não vivem eles em estados de exceção? Até que medida esses estados são inclusivos e podem servir como referência positiva em contraste com os estados totalitários ou comunistas? Uma democracia plena vai muito além de escolher os seus representantes. Ela envolve uma participação da população nas decisões por meio de consultas e plebiscitos e uma representatividade do povo no seu sistema político, e não apenas o direito de poder votar de 4 em 4 anos em seus representantes. E nesse sentido, a democracia brasileira é extremamente baixa e precária, não inclui, não se representa no sistema político. Por isso, precisamos sim discutir o futuro da democracia no Brasil e no mundo e avaliarmos o quanto um sistema político não só permite as pessoas serem representadas, elas participarem e, ao mesmo tempo, permite gerar um ciclo de prosperidade, geração de riqueza que se difunde pela sociedade, diminuindo as desigualdades. Até que ponto as democracias liberais são exemplos e referências para isso? É por isso que nós tratamos esse tema diante das questões colocadas pela nova economia das instituições, ao mesmo tempo em que formamos playlists para tratar do desenvolvimento chinês, da democracia e desenvolvimento e da reforma política. É preciso a gente discutir isso, trata do nosso presente e trata do nosso futuro. Nós não podemos estar intelectualmente ou pessoalmente fora dessa discussão. Aguardo todos vocês. Estruturas Políticas de Desenvolvimento é mais uma playlist organizada pelo canal Em Tempo que procura abordar o impacto dos diferentes sistemas políticos sobre as trajetórias de desenvolvimento dos países atualmente. E tem as características típicas do canal Em Tempo, que é juntar os elementos formativos com os debates contemporâneos. Convido você a conhecer outras playlists do canal, a se inscrever e fazer parte dessa jornada que debate os temas econômicos atuais.